Boa noite, já estamos ao vivo aqui no Instagram mais uma vez. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais uma live. E hoje o nosso tema vai ser correção de cor. Vamos falar um pouquinho aqui sobre correção de cor. Se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários com relação à correção de cor. Não sei, né, se aconteceu já com você que está iniciando na área de cabeleireiro, ou com você que já é profissional, provavelmente já aconteceu várias vezes, né? De chegar cabelos muito, muito manchados aí no salão, né? Pra você corrigir essa cor. Cabelo com manchas de descoloração que não abre no tom certo, que aí fica uma mancha na raiz mais alaranjada. Manchas de colorações que muitas vezes os clientes passam em casa mesmo, né? Muita coloração e às vezes ela vai querer mudar o tom, né? Cobrir uma cor com outra e geralmente isso não dá certo, né? A gente sabe que não dá certo porque coloração não cobre coloração muitas vezes. Então não clareia a coloração, né? Então às vezes ela quer clarear com coloração e acaba fazendo aquelas manchas, né? Ficando despigmentado num lugar, mais pigmentado em outro. Cobrir a coloração cobre, né? Com certeza cobre tons claros, você vai e joga o tom mais escuro, cobre sim. Mas, às vezes por conta da aplicação, né? Aplicação em casa, aplicação mal feita, acaba ficando manchas no cabelo. Aí vem a correção de cor para você fazer no salão, né? Ela chega para você com o cabelo muito manchado, você tem que identificar que cor você vai, né? Tá fazendo ali na hora para cobrir esses tipos de mancha. Então, eu indico sempre você fazer um diagnóstico, pegar uma tabelinha de cor se você está iniciando, colocar próximo do cabelo dela, do tom que ela quer chegar ou do natural para cobrir essas manchas, né? E aproximar a tabela de cor ali para você estar sabendo qual cor usar, né? Se ela vai cobrir, por exemplo, um loiro e ela escolhe a cor desejada, tipo, se ela quer escolher um 6, um loiro escuro, né? Aí você aproxima ali a tabelinha, se ela tem os tons naturais ou tem o tom manchado e vê se você, né, vai conseguir cobrir. Aí vai para preparação. Muitas vezes você acaba usando um tom a menos, porque eu sempre indico, né, falo aí para quem tem dúvida ou pergunta para mim, que o ideal é colocar um tom a menos, né? Se a cliente está loira, por exemplo, você colocar um pouco de 5 junto no 6, que é o castanho claro, um pouco, geralmente meio a meio, né? Para dar um tom e dar cobertura. Só o 6, geralmente no loiro, ele vai ficar mais claro, né? Vai ficar já desbotado rápido. Dentro de uma semana aí já não vai ter mais pigmento quase no cabelo por conta das lavagens e vai acabar ficando aquele loiro manchado, desbotado. Então eu sempre indico colocar misturinhas, né? Colocar um pouco de 5 junto, meio a meio. Quando ela quer um fundo 7 também e tá loira, o ideal é colocar os 6 junto, meio a meio, né? Em partes iguais para tá dando bastante cobertura. Outra coisa também é o oxidante, né? Quando é para cobertura de loiro, é indicado sempre usar um oxidante de 10 volumes, né? E se tiver muito loiro e bem poroso, um oxidante até menos, né? Os 6 volumes. Que ele vai só devolver o pigmento, né? Vai penetrar melhor no cabelo, porque não precisa abrir esse cabelo já que ele está aberto, ele está bastante poroso, ele está ali qualquer cor que você colocar, ele vai pegar, né? Então, o ideal é você pigmentar bem, né? Fazer uma coloração assim mais massinha, uma coloração mais durinha, sempre um tubo e meio, porque na hora da cobertura você vai precisar de bastante pigmento quando se trata de cobertura de loiro, devolver fundo para esse cabelo, porque às vezes quer fazer umas mechas novas e quer devolver o fundo para o cabelo. Então sempre fazer uma coloração aí mais massinha. Massinha é quando deixa ela mais coloração do que oxidante.
porque aí ela vai estar pigmentando muito melhor, né? Isso também é indicado para cobertura de branco. Você colocar na proporção maior de tinta e bem menos oxidante. Muitos clientes chegam no salão contando lá, não tem nenhuma coloração que cobre meu cabelo. Com certeza, se você é cabeleireiro, se está iniciando aí na área, você já deve ter passado por isso. A cliente sempre chega e fala que nenhuma coloração cobre o cabelo dela, o branco, né? Nenhuma coloração cobre, ou então dali uma semana já não tem mais e o branco volta a aparecer. É por conta da preparação da coloração, né? Porque o que vem lá na caixinha para preparar em casa sempre vem proporções normais, não para cobertura de branco, né? Vem uns ml lá de oxidante, vem bastante, e mais a coloração lá que muitas vezes ela quer economizar e acaba colocando menos, né? Coloca menos coloração, mais oxidante. Aí nesse caso não vai estar cobrindo mesmo, né? O branco, porque ela tá colocando mais oxidante, vai ficar uma coloração mais líquida e não vai cobrir branco, né? Ele vai ser praticamente um tonalizante. Então, esse tonalizante que ela colocou menos coloração e mais oxidante, que é oxigenado, né? Ela vai acabar fazendo uma tonalização nesses fiozinhos brancos. Mesma coisa para cobertura de loiro. Quando você coloca muito oxidante e menos coloração, você só tá tonalizando ali. Na hora vai ficar bom, mas ela lavou o cabelo, sai praticamente toda a coloração, porque não foi pré-pigmentado, não entrou bem o pigmento de novo, não devolveu o pigmento para a fibra, né? Então é importantíssimo na hora de você aplicar essa coloração, tá devolvendo o pigmento bem espalhadinho, porque o cabelo ele é como se fosse um cilindro, né? Então você tem que espalhar ele de todas as formas, abrir, passar bem ali na raiz, depois pegar e massagear bem, abrir pelo meio, assim por causa do loiro, e dos cabelinhos brancos na raiz a mesma coisa. Quando se trata de branco é um pouco mais difícil ainda, porque o cabelo branco geralmente ele vem um cabelo mais rebelde, um cabelo mais forte, um cabelo assim mais espetado às vezes, então é um cabelo mais difícil de pigmentar. Então, muitas clientes sofrem com essas regiões do cabelo que é aqui, as laterais, e aqui o branco vem mais ainda destacado, porque está na frente, né? Então elas acabam passando coloração em casa errado, porque a aplicação também conta muito, né? E coloca mais tinta, mais coloração do que oxidante, coloca mais oxidante do que coloração. Acaba ficando líquida aquela massinha e na hora de cobrir o branco não cobre ou só tonaliza, e dali umas 2, 3 lavadas esse cabelo já vai estar totalmente branco de novo. Então às vezes ela fala, eu lavo, a coloração sai tudo, porque realmente acontece da coloração sair tudo porque ela nem pigmentou direito nesse cabelo, ela nem aderiu. E muitas clientes acham, né, que é a forma correta lá para você aplicar uma coloração, ou você ir no salão fazer uma coloração, é com o cabelo sujo, né? Mas é errado, é totalmente errado, porque quanto mais sujo o cabelo tá, mais oleoso ele fica, então vai pigmentar ali no fio do cabelo um pouco menos, porque a química não vai penetrar tanto com a oleosidade, né? Vai proteger um pouquinho o couro cabeludo para não aderir à coloração, só isso. Mas o cabelo também vai atrapalhar um pouco na pigmentação. Então, eu sempre aconselho a cliente que vem fazer coloração e o cabelo lavado, limpo. Ou eu lavo no salão se estiver muito oleoso. Mesma coisa para mechas. Eu lavo, faço detox, porque quando tem resíduo nesse cabelo fica difícil de trabalhar, né? Além de esquentar, o cabelo fica reagindo de uma forma diferente às vezes, porque não é o descolorante, né? Às vezes você acha que é a marca do descolorante, o descolorante está esquentando, que você pagou caro no descolorante, o descolorante está esquentando. Muitas vezes não é o descolorante, e sim os resíduos que estão nesse cabelo, né? Já venho falando bastante aí do detox, né? Acidificante, que é com vinagre de maçã, e ajuda bastante a retirar os resíduos do cabelo. Então, antes de colorações, antes de tonalização, de hidratação, de progressiva, antes de tintura mesmo, coloração, eu faço detox, porque ajuda bastante na hora
de pigmentar, de entrar o descolorante nessa fibra, de entrar as hidratações. Então é muito bom fazer o detox antes, né? Eu acho muito bom assim quando a cliente está com o cabelo já limpo para trabalhar, porque ele vai pigmentar muito mais. Ou pegar o descolorante vai agir também de forma mais uniforme, né? Quando você coloca o descolorante no cabelo da cliente sujo, às vezes muito cheio de resíduos, ele pode agir também de uma forma diferente, na raiz ficar mais claro ou vice-versa, né, nas pontas, por conta de vários resíduos que tem ali no meio, às vezes fica manchado. Então é importante sempre os cabelos estar bem limpo para você trabalhar. Quanto mais limpo tiver, melhor o resultado vai ficar, porque vai pigmentar melhor, vai descolorir melhor, vai aderir melhor à hidratação. Então, é a importância de você fazer uma boa limpeza nos fios antes de começar qualquer tipo de trabalho. Porque em casa, às vezes, a cliente lava com pressa, lava no chuveiro, que às vezes o chuveiro não é tão potente, então a água, o jato está longe da cabeça e vai ficando ali resíduos de condicionador, máscara, shampoo e outras coisas, né? Que ela passa depois, leave-in, olhinho e tudo vai acumulando. Então, eu sempre falo aqui sobre detox que é importante na hora de realizar uma mecha ou um tratamento, que ele limpa muito mais, né? Então ele tira bastante os resíduos aí dos metais também que tem na nossa água, do cloro e dos derivados do petróleo também, né? Que tem nos produtos de cosmético, a maioria, né? Não todos, mas a maioria tem bastante derivado do petróleo. Então, voltando a falar lá da coloração. Quando o cabelo é branquinho, eu sempre faço uma coloração aí que entra já na colorimetria, né? Quando você tá aqui, quando você tá aprendendo colorimetria, você aprende isso já que a coloração para cobrir branco tem que ser cores bases, né? Então, se você está iniciando aí na profissão e ainda não fez o curso de colorimetria, ou não escutou falar sobre isso, é importante usar uma cor base na hora de fazer uma cobertura de branco, por exemplo, ou tá devolvendo o pigmento para um loiro, né? Exemplo, um cabelo branco e você vai cobrir com uma cor 777 lá, ela quer um marrom. Mas esse cabelo branco você vai ter que usar uma cor base junto, 77 com 70, que o 70 é o loiro médio. E você vai estar colocando o loiro médio junto para poder cobrir bem o branco, né? Porque se você colocar só o 77 ou só o 74 ou só o 7.1, que é um acinzentado, você não vai conseguir dar cobertura total para esse cabelo, né? Branco. Você vai ter que colocar uma base junto, que é o 7.0, pelo menos metade, e a metade do 7.1. E fazer uma coloração bem massinha, mais homogênea, assim, mais durinha, para você estar depositando em cima dos fios brancos. Por exemplo, pega o pincel e só deposita aqui e vai colocando, vai colocando. Porque quando você coloca e penteia, por exemplo, ou puxa muito aqui, ele não vai estar depositando o pigmento, você vai estar puxando ali da raiz para a ponta e vai sair da raiz onde que o branco tá e é onde você mais precisa de cobertura, né? Então você pigmenta super bem, né? Os cabelinhos aqui, não pode ter medo de manchar o rosto. A cliente sempre passar um protetor e colocar bastante pigmento aqui nas laterais, porque os mais rebeldes sempre são na frente e do lado. E pigmentar bem, deixando essa coloração mais durinha, na proporção aí 2 por 1, né? A Luna tá latindo aqui. Geralmente assim, 2 partes de tinta para uma de oxidante, porque vai ficar bem mais durinha e um equilíbrio de cor aí vai ficar mais forte e você vai conseguir cobrir esse branco ou o loiro também. Que o loiro é quando você vai fazer uma coloração, por exemplo, no cabelo loiro, ela quer devolver o pigmento. Eu quero voltar para minha cor natural. Digamos que a cor natural é um 5, castanho claro. Se você não
fazer isso, tipo uma pigmentação mais profunda, ele vai ficar com manchas e também lavou esse cabelo, na próxima lavada já vai acabar desbotando muito, né? Ruivo também é a mesma coisa, quando o cliente quer sair do loiro pro ruivo. Com a Regina acho que tá aqui, né? Ela voltou pro ruivo. Ela já era ruiva, ficou loira e voltou pro ruivo. Quando ela aplicou a primeira vez em cima do loiro, ela lavou o cabelo e já saiu tudo. Saiu tudo a coloração. O cabelo estava mais poroso, estava mais difícil mesmo de pegar. Então tem que fazer uma massinha bem reforçada, bem durinha mesmo, para estar pigmentando melhor esse cabelo e espalhando muito bem para não ficar manchado, né? E na segunda vez que você for aplicar a mesma coisa, principalmente, né? Porque ainda está em fase de pigmentação. Aplica bem massinha, bem reforçado ali o pigmento, que na segunda vez já vai ficar tipo totalmente fixado e quando ela lavar esse cabelo não vai ter desbotamento, né? Então, falando em cobertura de loiros e brancos, é quase a mesma coisa. Quando você faz uma mecha morena iluminada, por exemplo, e esse cabelo abriu muito o tom, porque era um natural, por exemplo, já aconteceu comigo, de você abrir o cabelo e ele puxar para um loiro já, e ela quer morena iluminada. Aí você tem que devolver também com um pouquinho mais de pigmento, não tanto quanto para cabelo branco ou para raiz ou para cobrir loiro, mas tem que ser um pouco mais pigmentado e deixar agindo, porque senão você só tonaliza ali rapidinho quando vai lavar esse cabelo, ela vai lavar o cabelo, já vai estar desbotando e ficando mais pro alaranjado, pro um loiro mais laranja e mais desbotado. Daí você vai estar conseguindo fechar a mecha ali, que você descoloriu muito e não queria chegar naquele tom, ficou muito claro. Então tem que estar devolvendo ali com pigmento dourado, né? Ou um pouquinho até de vermelho na hora de preparar o tonalizante, porque esse pigmento dourado ou vermelho, um pouquinho ali, ele vai estar devolvendo o fundo, né, que você retirou. Se você retirou muito fundo natural do castanho, ele vai sair para o vermelho e já vai ir para o loiro. Se o cabelo for bom e reagir rápido, tiver muito calor, né, ele vai e não tiver coloração, ele vai abrir muito rápido. E aí, para você devolver esse pigmento, você vai ter que colocar um pouquinho do vermelho junto ou de um dourado mais fechado aí, porque senão ele não fecha e cada cor que você colocar vai ficando pro acinzentado, né? Se você colocar 7.1, 6.1 vai ficando pro acinzentado. Então, sempre aconselho colocar um pouquinho de dourado. Ai, que susto! A polícia tá aqui no meu bairro. Eu levei um susto. Tá passando ali na rua. E eu moro bem na beira da rua. Daí fica um barulhão. Então, deixa eu me concentrar aqui de novo. E eu tô bem perto aqui da janela. Então, quando o cabelo abriu muito para devolver o fundo, você vai ter que colocar um pouquinho de dourado ou vermelho junto, para ele voltar para o fundo marronzinho ou para um mais natural. E mesmo você achando ali na hora do lavatório que vai ficar muito escuro, ele não fica. Porque quando você está finalizando, você leva aquele susto, né? Ah, meu Deus, vai ficar muito escuro. E quando você lava rápido ali, acaba lavando, volta para a cadeira, o cabelo que você vai secar tá muito claro ainda. Já aconteceu comigo várias vezes de achar que lá na luz do lavatório, que às vezes é um pouco mais escura, tá muito escuro esse cabelo. Eu já fechei demais e agora, né, lavo ali rápido. Quando eu vou secar, o cabelo ainda tá muito claro. E para os tons morenos iluminados agora, as pessoas querem tons mais quentes, né? Mais douradinhos, mais mel, amêndoa, esses tons assim mais fechados, doce de leite, os tons mais quentes mesmo. Então, e fica muito bonito, principalmente para morenos, né? Ou para quem quer estar saindo de um loirão e ficando com os tons mais natural, um pouco mais natural, ele é muito bonito. Então,
se você quer fechar ali na hora do lavatório, ficou muito loiro, sempre aconselho colocar um pouquinho de vermelho no tonalizante, ou já tá usando o tonalizante pronto pro dourado, tipo 7,3, né? 7,3 com um pouquinho de 8,4, 8,3. Ele vai ficar aquele dourado bem bonito e bem luminoso, com bastante brilho, né? Então, as minhas dicas de hoje foram essas. Para cobertura de branco, só relembrando aqui, é massinha, né? Deixar a coloração mais durinha. Nunca usar toda a oxidante lá, que se a cliente traz a coloração para você e você vai aplicar nela, nunca usar toda o oxidante que vem na coloração. Sempre colocar menos e explicando para ela que quando a cobertura de branco ou cobertura de loiro, ela vai usar 2 tubos. Então, eu já nem indico para ela trazer a coloração quando eu vou fazer cobertura de branco ou, ou cobertura de loiro, né? Porque eu acho importante fazer com uma coloração mais profissional, porque elas te dão mais cobertura, né? Muito melhor que as de farmácia. Então, se dão mais cobertura, você consegue estar trabalhando ali com a tua, que você já está acostumado e você vai preparar de uma forma que você acha já que vai ficar legal. Se você não entende de colorimetria, então você já sabe agora que o primeiro passo para cobertura de branco é uma coloração mais durinha, mais massinha, sem muita oxidante. Eu acho muito importante estar falando sobre isso, porque muitos clientes reclamam, né, no dia a dia que não consegue cobrir branco. Então, para cobertura de branco é cores base. Cores base é tudo que tem o zero, né? Tipo 1.0, 2.0, 3.0, 4, 5, 6 e assim em diante. Até chegar no 9, porque o 10 já é difícil de você usar para cobertura de branco, né? Porque ele é loiro, loiríssimo, loiro claríssimo. Então, até um 9 você consegue trabalhar melhor para cobertura de branco. Porque esse cabelo já tem bastante pigmento cinza, né? Então, quando você coloca um claríssimo, aí fica difícil de cobrir. Então, você vai ter que estar devolvendo para esse cabelo pigmento vermelho, né? Pigmento vermelho aí, colocando um pouquinho de dourado. E pigmento... O azul ele já tem, porque ele é o frio, né? O branco é o cabelo que tá... Você acha que não tem pigmento nenhum, mas ele já tem o pigmento azul ali ainda, tem, porque ele tá com tons acinzentados. Então, o pigmento dele ainda no fundo é o azul, que é o das cores primárias. Ele vai ficar frio. Você vai ter que devolver para ele o pigmento dourado, né? Que geralmente é o vermelho. Então, você vai ter que colocar um pouquinho lá de dourado junto nessas colorações para conseguir cobertura total. E as cores bases até todas que tem barra zero, ponto zero, varia de marca, né? Varia de marca, mas a maioria das cores bases aí, todas têm a ponto zero. Varia, as cores que eu digo variam de marca, né? Uns são mais escuros, uns são mais fortes, outros são mais suaves, mas para cobertura de branco aí eu gosto bastante da L'Oreal, né? Da L'Oreal, aquela profissional mesmo, que é a Magihel. A Magihel, ela dá bastante cobertura de branco, então se você tem alguma dúvida para indicar para tua cliente comprar ou para você mesmo estar utilizando aí no salão, a Magihel cobre bastante brancos, né? E a Richese da L'Oreal já é só tonalizante, então para tonalizar loiros e tal. E as colorações também base, a maioria cobre branco. Se a cliente quer um fundo mais dourado, mais acinzentado, aí você só acrescenta uma cor fantasia junto. Se ela quiser um dourado, você vai colocar 773, 663. E se ela quer uma cor mais fria, você vai colocar ponto 1, né? Que é 7/1 junto com o 7.0. Porque vai estar dando a cor final da expectativa da cliente. Então, a minha dica de hoje foi essa. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar. Eu tenho 15 anos de experiência em salão, mas aqui no digital eu estou começando. Então, se puder deixar um comentário ou compartilhar a live, eu agradeço de coração. E qualquer dúvida, sugestões de temas, estou aí, aberta para vocês. Muito obrigada para quem
conseguiu me assistir até agora. Ficou aqui comigo. Tenha uma boa noite. Amanhã eu volto às 10 horas da noite com mais uma live. Até amanhã. Obrigada.